E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Biointerativo. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve para não perder nenhum conteúdo que é publicado nesse nosso canal. E o assunto de hoje é sobre a membrana plasmática. É a camada fina que envolve e protege a célula, e hoje nós vamos saber toda da sua constituição, da sua formação e da sua função. Seja muito bem-vindo, eu sou o Fábio, professor de Biologia, e vamos embora para a aula de hoje. E aí, minha gente, vamos lá? Sobre membrana plasmática vai ser uma série de 3 vídeos. Eu dividi em 3 para poder não ficar muito longo as explicações e nem o vídeo muito cansativo. Essa primeira parte vamos conversar sobre a formação da membrana, a constituição e a função. O segundo vamos tratar das especializações e o terceiro sobre transporte, ok? Então, membrana plasmática. O conceito fundamental da membrana plasmática consiste em uma película fina, uma camada fina que envolve e protege a célula, separando essa célula do meio extracelular, fora, do meio intracelular, interior da célula, ok? Então, essa é a parte fora, em contato com a água, e essa parte de dentro da célula. Gente, observa. A gente está falando de membrana plasmática, dessa película aqui, que está envolvendo a célula. Olha a dimensão da célula e olha a membrana. A membrana ela é tão pequena que ela não pode ser observada no microscópio óptico, somente no eletrônico, que é o microscópio mais avançado. E ela mantém a integralidade da célula, ou seja, ela só vai permitir a entrada e a saída de substâncias a partir do momento que ela vai tendo necessidade. Essa permeabilidade seletiva é uma das principais características, que consiste na seleção de substâncias que entram e saem da célula. Por isso a gente fala que a membrana plasmática é uma camada semipermeável, porque ela vai permitir a entrada e a saída de substâncias a partir da sua necessidade. Como ela é constituída? Ela apresenta é uma bicamada de fosfolipídios, tá? Que são gorduras, são lipídios. Quem não assistiu a aula sobre lipídios, dá uma olhadinha que a gente fala um pouquinho da membrana plasmática. Então, a membrana ela é constituída por uma bicamada de fosfolipídios. Aqui é um fosfolipídio, aqui é outro, tá? Bicamada, ela tem 2 camadas de fosfolipídios. Ela apresenta proteínas integrais que são atravessadas do meio extra para o meio interno, e a membrana apresenta também proteínas periféricas, tá? Que não é completamente atravessada por essa camada. As proteínas integrais, elas podem se movimentar lateralmente. Por isso que a gente fala que a membrana, uma característica dela é o mosaico fluido, porque a movimentação dessas proteínas que dá a sensação de mosaico em meio a um fluido, que o fluido são os lipídios. Por isso que fala que é mosaico fluido, uma das características, tá? Essas proteínas integrais, elas podem se movimentar lateralmente, né? E algumas atuam como transporte de substâncias de dentro para fora da célula ou inverso. Outras podem também atuar como receptoras, que se ligam a algumas substâncias fora da célula para desenvolver alguma atividade, tá? Outra característica também que apresenta é os glicídios, que são os carboidratos, que também pode ser chamado de glicocálice. Esses glicocálices aqui, esses glicídios, ajudam na proteção da célula e também no reconhecimento de células vizinhas do mesmo tecido para poder ajudar na adesão. Também funciona como proteção para, caso identifique algum indivíduo invasor, né, a célula não absorver esse indivíduo invasor. Então a membrana ela é preparada para uma proteção também das suas células. E mesmo assim tem casos de vírus, por exemplo, que infectam nossas células, né, para você ver como enganam a função e o comportamento da membrana, tá? A membrana plasmática ela também possui colesterol, que vai aumentar a propriedade de barreira, vai ajudar, né?
e diminui a mobilidade, tornando menos fluida. Então, esse colesterol ela acaba deixando a membrana plasmática um pouquinho mais rígida. Além de funcionar como barreira, mas torna menos fluido essa característica da membrana de fluidez, tá? A parede celular é uma camada externa à membrana plasmática, que na célula animal não apresenta, mas apresenta em bactérias, em algas, em fungos e plantas. E a parede celular, ela tem a função de proteção a essa célula, além da membrana plasmática. A parede celular também faz essa função de proteção e também ajuda na rigidez dessa membrana plasmática, dessa célula, envolvido nesses 4 grupos aqui. Em relação aos fosfolipídios, a gente tem a parte polar, que é a parte hidrófila, que tem afinidade com a água, com o meio aquoso, tá? Então, as 2 camadas aqui de fosfolipídios, a parte polar, ela vai estar voltada para a água externa e para o interior da célula, que é aquoso também, né? Que é constituída por água, boa parte de água. E a parte apolar, que é hidrófoba, ela é voltada para dentro. Tanto na primeira camada quanto na segunda, ela se encontra, porque essa parte aqui, sendo hidrófoba, ela não tem afinidade com a água. Por isso que ela mantém essa dupla camada e a parte apolar é virada para dentro e a parte polar, uma é virada para o lado externo da célula e o outro é virado para o lado interno, ok? Então, minha gente, essa aula aí foi só para poder mostrar para vocês as funções da membrana, a sua formação, a sua constituição, qual o objetivo dela na célula, que é de proteger as organelas e selecionar o que entra e que sai. Nos próximos mapas vamos ver mais características relacionadas a essa película que envolve e protege todas as nossas células. Ok? Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço, muito obrigado pela participação e até o próximo Mapa Mental.